Depois do recesso de carnaval, a expectativa é que o Congresso priorize a retomada dos trabalhos. As discussões sobre esse caso estão marcados para a próxima semana 2 depoimentos do banqueiro Daniel Worcaro, um na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e outro na CPMI do INSS. Só que a gente lembra, estamos aí ainda na fervura, né, dessa troca da relatoria do inquérito no Supremo Tribunal Federal, agora comandado por André Mendonça. Então, também são esperadas novas movimentações das defesas dos investigados nesse escândalo que não para de ganhar novos capítulos e alcançar cada dia patamares mais altos do poder, inclusive, não é? Mas tem essa expectativa toda aí em torno da presença de Worcaro no Congresso. Vamos chamar de novo a Anita Prado, que está ao vivo em Brasília, sabe tudo sobre o Banco Master, acompanha de perto essas investigações, os desdobramentos. Expectativa grande, né, Anita, em torno dessa presença, participação de Worcaro diante ali dos parlamentares já na semana que vem. O que a gente pode esperar? O que pode sair disso? Oi, Ária e Lúcio, bom dia novamente. Olha, as pessoas dizem, né, vocês sabem, que o ano só começa depois do Carnaval. Mas o que a gente viu no caso do Banco Master é que não teve Natal, não teve virada de ano, Réveillon, e não teve Carnaval quando o assunto é Master. Está todo mundo de olho nisso, as instituições continuam ali com uma lupa grande nesse caso, que é o grande caso do Brasil nesse momento, que todos estão acompanhando. E não será diferente com relação ao Carnaval. Porém, depois do Carnaval, é claro que as ações vão se intensificar e há, inclusive, uma grande expectativa, como você disse, de que o Congresso volte com tudo em cima, principalmente do protagonista desse caso, que é o banqueiro Daniel Worcaro, o dono do Banco Master. Então, a presença do Daniel Worcaro no Congresso, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, está confirmada para o dia 24 de fevereiro. Essa data ela foi acertada com o presidente do colegiado, o senador Renan Calheiros, e ela tinha sido prevista para ser inicialmente para acontecer antes do Carnaval. Mas como o Daniel Worcaro já tem uma outra oitiva no Congresso no dia 26, na CPMI do INSS, ela foi adiada para depois do Carnaval. Então, uma grande expectativa para essas duas oitivas, apenas com intervalo de 2 dias, uma no dia 24 e outra no dia 26, uma na CAI, que é essa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e a outra no dia 26 na CPMI do INSS. São essas duas frentes no Congresso hoje, Ari, que estão ali com uma lupa no caso Master, enquanto as duas CPIs, uma CPI e uma CPMI, apenas sobre o caso Master, não são iniciadas no Congresso. Essas duas, então, frentes já estão ali se debruçando com relação a esse caso. Inclusive, a CAI no Senado instalou um grupo de trabalho específico para acompanhar o caso Master e já aprovou 19 requerimentos de oitivas à lei, desse que a gente está falando aí do Daniel Worcaro. Eles chamaram, por exemplo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também o presidente interino da CVM, Otto Lobo, e o presidente do TCU, o Vital do Rego Filho, além de, claro, um ex-sócio do Daniel Worcaro, que também ficou muito conhecido aqui no bastidor desse caso, que é o Augusto Lima, conhecido como Guga Lima. Além disso, essa troca, como você disse, no STF, da relatoria no Supremo Tribunal Federal, você deve lembrar, na semana passada, você que está nos assistindo, a gente acompanhou com afinco essa troca de relatoria, depois que a Polícia Federal enviou um relatório sobre a citação ali em mensagens encontradas no celular do Daniel Worcaro ao ministro Dias Toffoli, que era o relator do caso no STF. Então, o próprio STF ali fez uma grande reunião com a participação de todos os ministros e, apesar de eles não terem, né, feito a suspeição do ministro Dias Toffoli, não terem, através de nota, eles disseram, né, os ministros disseram que não encontraram motivos para afastar o ministro Dias Toffoli do caso, mas ele, por si só, ele pediu, né, para sair do caso, ele, por livre e espontânea pressão, como a gente disse no bastidor, ele pediu para sair do caso. Então, agora esse caso passou para o ministro
André Mendonça. Por conta disso, a defesa, não só do dono do Banco Master, o Daniel Worcaro, mas também de outros executivos do Banco Master e do Banco de Brasília, o BRB, eles estão ali pedindo, essas defesas estão pedindo encontros com o ministro André Mendonça, porque eles avaliam pedir ali a suspensão de algumas decisões, inclusive a anulação de provas e condenações. Por quê? Porque as defesas acreditam que essa troca de relatoria mexeu ali tanto no processo que abriu brecha justamente para esses pedidos de suspensão dessas decisões já proferidas anteriormente. Então, inclusive, uma apuração da nossa Basília Rodrigues, do SBT News, diz que, por exemplo, a defesa do próprio ex-presidente do BRB já disse que iria pedir um encontro com o ministro relator do caso André Mendonça para que esse caso voltasse para a primeira instância. Então, ali há uma grande movimentação de todas as defesas nesse momento para ali conseguirem tirar algum proveito dessa troca de relatoria, que, claro, mexeu com todo o processo, não só na Polícia Federal, né, com a investigação, as investigações que correm na Polícia Federal, todas com relatoria agora do ministro André Mendonça. Porém, a gente procurou a assessoria do ministro, que disse que ainda é cedo para que ele tome alguma decisão, ele ainda precisa se debruçar melhor sobre todo esse processo, entender melhor todas essas páginas desses inquéritos. Inclusive, a gente acompanhou aqui na última sexta-feira, logo menos de 24 horas depois do ministro André Mendonça se tornar o relator desse caso, ele já se reuniu com os delegados da Polícia Federal responsáveis pela investigação do caso do Banco Master, porque ele agora quer alinhar as pontas soltas, ele quer entender melhor como é essa troca com a Polícia Federal, é claro, para que ele consiga fazer uma melhor relatoria desse caso. Então, segundo a sua assessoria, a assessoria do seu gabinete diz que ainda é cedo para que ele tome qualquer medida com relação à suspensão de provas e de acordos já proferidos. É claro que a gente vai acompanhar. A grande expectativa é para o pós-carnaval e a gente aqui que cobre esse caso em Brasília não vê a hora dessas oitivas com o Daniel Worcaro, enfim, coisas ainda estão por vir, muita coisa ainda vai acontecer nesse caso e a gente vai acompanhar tudo para os nossos assinantes. Eu volto com vocês. É, muita expectativa mesmo, Anitta. Muito obrigado aí pela sua participação, viu? Bom trabalho aí em Brasília. A gente vai voltar para comentar esse assunto com a Marcela Matos, a nossa analista de política. Marcela, bem-vinda de volta. A gente brincou ontem aqui no SBT News de que se o escândalo Master, Ari, fosse uma série de streaming, teria terminado a primeira temporada na sexta-feira e agora começaria a segunda temporada com essa troca na relatoria. O que esperar dessa segunda temporada do escândalo do Master, Marcelo? A gente não sabe quantas temporadas serão, né, Lúcio? Porque o que temos até aí é que ainda estamos no início de uma investigação e há muitas pontas soltas, há muito a ser investigado. Mas a expectativa é que o novo relator, o ministro André Mendonça, adote um perfil bastante técnico, mas também um perfil bastante rígido, bastante duro, porque essa é uma característica dele que já foi ali percebida em relação às investigações do escândalo do INSS. Então, há um receio também dentro da classe política sobre como André Mendonça vai agir neste caso, porque no Supremo há alguns ministros que são considerados mais políticos, que têm uma boa relação ali entre parlamentares, entre ministros, enfim. E no caso, André Mendonça, ele tende a ser mais discreto, ele tende a evitar essas relações. Então, isso é visto ali como um indício de um distanciamento maior. E pode significar também, de tabela, algum tipo de endurecimento nas investigações. O que temos até aqui é que o Congresso Nacional, né, aqueles senadores, principalmente que fazem parte da CPMI do INSS, já tentam ali uma aproximação com o André Mendonça para conseguir o aval ao acesso de algumas informações que são consideradas essenciais para o avanço das investigações que são tocadas ali na CPI. Eles já pediram, isso foi feito inclusive por meio da advocacia do Senado, o acesso aos dados, né, ao que tinha ali as informações que continham no celular de Daniel Worcaro, e também pediram uma quebra de sigilo que já foi aprovada, mas que Dias Toffoli retirou da CPI, que envolve a quebra de sigilo
telemático, fiscal e bancário de Daniel Worcaro. Então, até essa decisão de André Mendonça vai ser muito interessante da gente observar, porque Toffoli retirou da CPMI do INSS esses dados, falando que eles eram sigilosos, alegando o risco ali de haver algum tipo de vazamento. Então, tirou da CPMI e mandou a presidência do Senado guardar essas quebras, essas informações sigilosas de Daniel Worcaro, e ninguém pôde ter acesso. Então, a CPMI agora com um novo relator espera uma mudança de conduta. Então, vai ser muito interessante da gente observar se André Mendonça, logo na largada, vai se contrapor ao seu antecessor Dias Toffoli, né, em relação ao sigilo ali da investigação, e se deputados e senadores podem ter acesso a esse material. E reforçando ali também sobre essa informação do depoimento de Worcaro, que vai ser na próxima semana, há uma expectativa muito grande, porque a classe política tende a avançar ali em alguns pontos que são muito sensíveis. E é claro que Daniel Worcaro, ele pode permanecer em silêncio, né? Por via de regra, pela legislação, o investigado pode não responder a alguns questionamentos que poderiam incriminá-lo, mas a sinalização que Worcaro vem dando até aqui é que ele estaria disposto a falar. Então, com certeza, ele vai ser questionado, por exemplo, sobre o relacionamento dele com figuras da política. E é claro que a esquerda e a direita vai tentar avançar neste tema ali, conforme o interesse de cada ala política, né? Também devem avançar muito sobre esse processo de venda do Banco Master ao BRB, ao Banco de Brasília, que foi um processo que ensejou, inclusive, esse inquérito ali no Supremo Tribunal Federal. E certamente a oposição vai elevar a carga e a pressão, toda essa pressão contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, pelos seus relacionamentos ali diretos ou indiretos com Daniel Worcaro. Então, há uma expectativa muito grande sobre esse depoimento na próxima semana. Realmente, a classe política trabalha para questionar com muita profundidade Daniel Worcaro. Fica a dúvida se ele vai responder a todas as perguntas, porque já tivemos um exemplo, né, um depoimento que ele deu à Polícia Federal, e ali ele foi muito contido. Worcaro foi questionado, por exemplo, sobre suas ligações políticas, e ele evitou detalhar. Ele disse, por exemplo, que tem muitos amigos em Brasília e de todos os poderes, sem citar nominalmente. É esperado que numa CPMI e na CAI também, né, na Comissão de Assuntos Econômicos, os parlamentares sejam mais incisivos nesses questionamentos. Então, com certeza, deve ter muito barulho ali durante o depoimento. Fica essa expectativa sobre o que Daniel Worcaro vai dizer e se ele, de fato, vai aprofundar as suas declarações sobre diversos temas que ainda estão bastante obscuros. Lúcio. Marcela, ele tem muitos amigos em Brasília, mas depois da quebra do banco tem muitos inimigos também, né? Muito obrigado, Marcela. E ninguém quer perder nenhum detalhe dessa segunda temporada. Você vai estar aqui com a gente para ajudar a explicar tudo.